Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: a Águia pousou. Firmemente ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade." O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que obviamente não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto.
A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar um interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: aqui homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Os fungos estão por toda parte. Você pode ver mofo em um limão velho em sua geladeira. É um fungo. E pode notar alguns deles no colchão e nos azulejos do banheiro. Pode haver vários milhões de espécies no mundo, e a maioria é inexplorada. Dos que existem entre nós, alguns são bastante inofensivos, como os que aparecem no canto escuro da sua geladeira. E outros são capazes de transformar uma criatura viva em um zumbi. E não se trata de um filme, mas da realidade. Vamos visitar uma floresta tropical para ver como o Cordyceps transforma a vida de alguns insetos em um pesadelo. Um minúsculo esporo de fungo quase invisível flutua no ar e pousa nas costas da formiga. Ela não percebe nada e trabalha o dia todo para o bem da colônia. Enquanto isso, o esporo penetra no corpo dela. Alguns dias depois, o comportamento da pobrezinha fica estranho.
Ela treme, dorme mal e não come o suficiente. As outras veem isso como uma ameaça, então a expulsam do formigueiro. Mas a infectada nem pensa em voltar, porque não consegue mais controlar sua vida. O fungo se multiplica dentro dela, se espalha por todo o corpo através do sangue, captura lentamente todo o sistema nervoso, começa a controlar os músculos e afeta o cérebro. O Cordyceps muda o comportamento da formiga e faz com que ela se mova na direção que ele quer, contra a própria vontade. Neste ponto, o animal se transforma em um zumbi. Então vagueia sozinho pela floresta e procura algum lugar alto. Pode ser uma folha de grama, uma planta ou um arbusto. Em seguida, escala a uma altura de 25 centímetros e agarra firmemente o caule com sua mandíbula. Nada pode removê-la de lá, porque ela não consegue mais relaxar essa parte do corpo. A formiga fica esperando lá por vários dias. Todo esse tempo, o fungo meio que se alimenta dela e cresce lentamente. E sai do animal por diferentes lados, se espalha em diferentes direções. Então, o parasita cresce, sai e libera milhares de pequenos esporos no ar. Eles voam por toda a floresta, caem na água, nas folhas, nos pelos dos animais ou no cabelo das pessoas que caminham na mata. Em quase todos esses lugares, não vivem muito, mas alguns encontrarão um hospedeiro. Outros podem entrar na área com formigas trabalhadoras. E quando algum pousar em alguma, tudo recomeçará. Agora imagine que esse monstrinho evolua e comece a atacar as pessoas. Os cientistas disseram que era algo impossível, pois a temperatura do corpo humano é muito alta para os fungos. Mas, afinal, todo o planeta está aquecendo gradativamente, certo? Assim, significa que eles se adaptarão ao calor. E quando isso acontecer, minúsculos esporos penetrarão no corpo humano através das orelhas, nariz e boca, e assim chegarão ao sangue. Lá começarão a se reproduzir e a capturar o sistema nervoso. A pessoa terá febre e alucinações. Logo perderá a sanidade e desejará apenas uma coisa: compartilhar o fungo com mais gente. Se um deles pode fazer uma formiga se agarrar firmemente a uma folha com sua mandíbula, será capaz de controlar os músculos das pessoas e até mesmo de aumentar a força delas. Mas as infectadas não atacam outras. Elas vão subir nos telhados de edifícios ou árvores e adormecer para sempre. O fungo, entretanto, germina e libera os esporos. O vento os espalha por todo o mundo. Durante as primeiras semanas de infecção, enquanto os humanos ainda não estão preparados o suficiente, os fungos irão se espalhar rapidamente e tomarão conta do planeta. Quem sobreviver e conseguir evitar o contato se esconderá no subsolo e construirá bunkers. Primeiro, as máscaras de gás se tornarão mais valiosas que o ouro. Ainda assim, quando as pessoas perceberem que a sobrevivência da humanidade é mais importante do que os negócios, as máscaras se tornarão disponíveis. Por mais terrível que pareça, tudo isso é uma boa notícia, porque não será necessário fugir dos infectados e lutar com eles. Todas as cidades introduzirão zonas de quarentena. Os humanos viverão dentro de edifícios com poderosos sistemas de ventilação de ar e sairão apenas com máscaras de gás. Se perceberem que estão infectados, informarão calmamente a polícia e deixarão a cidade. Receberão suprimentos de comida e seus parentes e amigos terão permissão para ficar com eles em máscaras de gás até que os infectados adormeçam. Haverá fungos por toda parte nas ruas. Você verá como plantações colossais de cogumelos crescerão nos telhados e paredes dos edifícios. O ar parecerá enevoado devido à intensa concentração de esporos. Mas não será perigoso se você tiver uma máscara de gás. O apocalipse zumbi será bem calmo e tranquilo. Mesmo assim, será difícil no mundo. Não por causa dos fungos, mas em razão das outras pessoas. Nem todas as cidades estarão em ordem. A anarquia reinará no planeta. Saqueadores e ladrões com máscaras de gás andarão pelas ruas. A comida vai ser muito difícil obter. A eletricidade nas cidades não funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas apenas durante algumas horas diárias. Porém, haverá esperança de um futuro brilhante no coração de cada um. Os cientistas trabalharão ativamente em uma vacina e a inventarão mais cedo ou mais tarde. Só que o fungo também irá evoluir. Talvez derrote a vacina. Então, as pessoas terão que criar uma nova cura.
Além disso, ele tentará mudar para outros portadores, como pássaros, gado e quaisquer outros mamíferos. Imagine um cervo infectado com um grande fungo crescendo nos chifres. Os micro-organismos irão dominar o mundo e a população de grandes criaturas diminuirá. Eles se adaptarão à água por milhares de anos e começarão a infectar os peixes. E logo, todo o planeta se transformará em um cogumelo gigante. Ok, acalme-se. Isso não vai acontecer. E aqui está o motivo. O Cordyceps passou milhões de anos de evolução para se adaptar precisamente ao corpo frio de uma formiga. Nem mais, nem menos. As habilidades internas dele são projetadas apenas para infectar certos insetos que vivem nas proximidades. Por exemplo, o da Tailândia não pode infectar uma formiga em algum lugar de Los Angeles. Portanto, não se preocupe. Ele não se tornará capaz de atacar um humano de repente. Não há imediatismo na evolução. É um processo longo e desafiador. Sem contar que o fungo não tem motivos para mudar para portadores de sangue quente. Ele se sente bem no ambiente das formigas e não tem problemas para se multiplicar. Se elas desaparecerem como espécie e as pessoas começarem a viver ao lado dele, ele começará a evolução. Mas pode levar milhares ou até milhões de anos de mudanças genéticas. No entanto, não relaxe. Existe um tipo que reuniu todas as condições para ganhar a capacidade de infectar humanos. Chama-se Candida auris. Foi descoberto no Japão em 2009 e chocou os cientistas quando o encontraram dentro das pessoas. Biólogos disseram que ele pode evoluir devido ao aumento das temperaturas em algumas áreas. Alguns anos depois, foi encontrado em muitos países ao redor do globo. Medicamentos antifúngicos fazem pouco para ajudar contra ele. Os sintomas são difíceis de determinar no início. E as consequências da infecção podem ser graves, principalmente em pessoas com baixa imunidade. Os cientistas estão preocupados com esse micro-organismo, mas já estão desenvolvendo uma vacina que ajudou a derrotar o Candida auris em camundongos. Em breve, esperam liberá-la para humanos. A infecção ocorre através de fluidos humanos, sangue, saliva e escarro. Os fungos são um reino separado em nosso planeta, mas nem todos são ruins, e eles são necessários para sustentar a vida. Isso porque enriquecem o solo com substâncias valiosas e digerem as nocivas. Eles ajudaram as plantas a sair da água e a se adaptar à terra há milhões de anos. 90% delas não sobreviveriam sem os fungos. São organismos que parecem enormes redes de tubos especiais chamadas de micélio. Vemos apenas a ponta do iceberg, que são os cogumelos. O micélio não tem uma forma, pode se transformar, se mover por labirintos subterrâneos e mudar de rota. Há muitas informações sobre ele, mas este é um tópico para um vídeo separado. Entretanto, os cogumelos ficam deliciosos salteados em fogo baixo com cebola e manteiga. Bom apetite! E aí, sentindo aquela ansiedade na hora de pousar? Não precisa se preocupar, mesmo que você aterrisse em um lugar tão peculiar como o Butão. O que acontece é que o terreno ali é tão extremo que torna a aterrissagem super complicada. O que é interessante quando o assunto é voar lá é que realmente há poucos pilotos certificados para pousar em Butão. Zigue-zaguear em direção ao solo soa como uma verdadeira charada. O Aeroporto Internacional de Paro, no Butão, é frequentemente classificado como um dos aeroportos mais perigosos do mundo. No mundo inteiro, existem apenas 2 companhias aéreas que voam para esse aeroporto. Cerca de 10 anos atrás, havia apenas 8 pilotos autorizados a voar para lá, mas hoje o número é um pouco maior. Mesmo assim, há algo ainda mais difícil do que o Aeroporto Internacional de Paro no Butão. Parece que o aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla, Nepal, tem todos os perigos possíveis. Pista curta, ventos superpoderosos, terreno montanhoso. Socorro, gente! A pista tem apenas 520 metros de comprimento. Só pra gente comparar, uma pista regular na maioria dos aeroportos tem cerca de 3.000 metros de comprimento ou até mais. Muitos aeroportos têm tapetes em suas áreas de embarque. Isso geralmente vem com outros benefícios: tetos baixos, assentos confortáveis e iluminação agradável e natural. É desnecessário dizer que toda essa decoração custa um belo dinheiro aos aeroportos e os tapetes não são tão fáceis de limpar quanto os pisos. Mas o fundamental aqui é que eles criam uma sensação de aconchego para os passageiros que esperam seu voo, fazendo-os ficarem mais relaxados.
Bom, desculpe quebrar a magia pra você, mas as coisas não são assim só pra fazer você se sentir bem. De acordo com pesquisas, os passageiros calmos têm cerca de 7 a 10% mais chances de ir às vitrines e comprar algo. Portanto, ao investir no conforto dos passageiros, é provável que os aeroportos aumentem sua própria renda. Olha só, quanto a gastar dinheiro no aeroporto, existe um nome para os primeiros 60 minutos que se passam após o seu check-in. É a hora de ouro, que se refere ao tempo durante o qual os passageiros gastam estatisticamente mais dinheiro nas lojas e no duty free. Ter poltronas mais confortáveis nessas áreas bem em frente às lojas é um truque inteligente para atrair pessoas às compras. Vamos admitir que se sentar em uma cadeira confortável enquanto olha uma vitrine pode ser tentador. E isso é exatamente o que os aeroportos querem que você sinta. Você sabe como funciona. Você chega ao controle de segurança e, de repente, na sua bagagem de mão tem algo proibido e você não pode embarcar com isso. Adeus, garrafa d'água. Na verdade, você pode enviá-la para qualquer endereço dentro do país. Quanto à bagagem não reclamada, ela é normalmente armazenada por cerca de 60 dias. As coisas retiradas pela segurança e não reclamadas também podem ser vendidas em leilões especiais e são entregues em todo o mundo. A maioria dos aeroportos tem especialistas específicos chamados profilers. Essas pessoas praticam o que é chamado de spot, ou triagem de passageiros por técnica de observação. Eles analisam cuidadosamente expressões faciais, gestos e comportamentos para detectar pessoas suspeitas. O trabalho deles é perceber os sinais não verbais de ansiedade, como pessoas lambendo os lábios, inquietas ou olhando muito ao redor. Se um profiler notar uma pessoa agindo de forma estranha, pode convidá-la para uma inspeção. Nesse momento, o agente conversa com essa pessoa para tentar saber mais sobre ela. O profiler trabalha tanto nos terminais principais como no controle de passaportes. A pergunta típica que ele faz é: qual é o objetivo da sua visita? Em seguida, verifica a reação da pessoa a essa pergunta. Por mais reservado que seja um passageiro, se ele tiver algo a esconder, os oficiais descobrirão graças a indícios mínimos no comportamento da pessoa. Você chega ao aeroporto já sonhando com algumas semanas longe do trabalho e de todos os seus problemas diários. Aí estaciona seu carro e descobre que vai custar uma pequena fortuna deixá-lo no aeroporto. Por que tão caro? Os estacionamentos de aeroportos são um negócio como qualquer outro. O terreno em que eles são construídos, a construção do espaço e a manutenção de tudo isso, uma vez que já esteja em operação, custam uma bela quantia de dinheiro. E alguém tem que pagar essa conta, é claro. Além disso, estacionar ao lado de um aeroporto é simplesmente conveniente, o que aumenta o custo final. Se você não estiver pronto para liberar essa graninha e desfrutar desse conforto extra, é melhor pegar um táxi ou pedir a um amigo para levá-lo. Os contrails, essas trilhas brancas que os aviões muitas vezes deixam para trás em altitudes elevadas, são facilmente confundidos com fumaça de motor, mas a maioria não passa de vapor de água. Durante um voo, a umidade no ar se acumula nos motores antes de ser ventilada. O ar quente e úmido que deixa os motores se mistura com o ar frio e seco encontrado em altas altitudes, resultando em longas linhas finas de vapor. A umidade determina quando os contrails se formam e por quanto tempo eles permanecem visíveis. Se já estiver úmido lá em cima, então há mais água e o contrail é mais proeminente. E se estiver frio, as gotículas podem se transformar em gelo, ficando para trás por muito mais tempo. Pode parecer estranho que a tripulação de voo se preocupe com as cortinas das janelas, checando se elas estão abertas ou fechadas. A principal razão é garantir que os olhos dos passageiros se ajustem à luz externa. Na maioria das vezes, é apenas uma questão de acordar as pessoas ou fazê-las dormir. Mas em uma emergência, a última coisa que a tripulação quer é que as pessoas parem para piscar antes de evacuar o avião. Outra razão para que todas as cortinas permaneçam levantadas quando o avião está prestes a decolar ou aterrissar é garantir que a tripulação de terra veja se há algum problema a bordo. Por exemplo, se houver um incêndio na cabine, a tripulação de terra perceberá imediatamente e agirá de acordo. Se as cortinas estiverem baixas, eles podem perder um tempo precioso para resgatar os passageiros e a tripulação. Olhando pela janela sobre a asa do avião, você pode ver um pequeno gancho duplo amarelo. Parece estranho, pois pode mexer com a aerodinâmica, mas isso está lá para sua segurança. No caso de uma aterrissagem de emergência, esses ganchos são usados para prender cordas que ajudam os passageiros a sair do avião usando as asas. Se elas estiverem escorregadias, a corda ajudará a fixar os pés das pessoas, não as deixando cair enquanto estiverem descendo. Uhul! A
Há várias correntes de ar extremamente rápidas no alto da atmosfera do nosso planeta. Elas se movem de maneira estranha, mas têm um fluxo mais ou menos constante, permitindo que aeronaves de passageiros as utilizem. Quando um avião se aproxima de um jato de ar, ele pode se ajustar à direção de sua corrente e voar muito mais rápido, impulsionado pelo fluxo. Muitas companhias aéreas usam isso a seu favor para reduzir os custos de combustível e tornar as viagens aéreas ainda mais rápidas. As nuvens, especialmente as thunderheads, podem indicar que uma área de turbulência está à frente, mas às vezes uma turbulência ocorre quando um avião cai alguns metros e começa a tremer sem qualquer aviso. É a zona de céu claro, que acontece quando dois corpos de ar colidem a velocidades muito altas. Isso é absolutamente invisível, de modo que os pilotos não podem prever. As chances de entrar em uma zona de céu claro são maiores em baixas altitudes, sobre cadeias montanhosas e perto de correntes de ar. Normalmente, após ser atingido por um raio, um avião é enviado para inspeção, mas ainda pode completar seu voo com segurança. A fuselagem conduz eletricidade suficientemente bem e, como um para-raios, a energia muito provavelmente atingirá uma das pontas do avião, seja nas asas ou no nariz. Depois a energia procura o solo, mas não o encontra, então sai pela cauda. É mais fácil para a eletricidade rolar pela superfície do avião do que para dentro dele, assim as pessoas a bordo estão a salvo. Contudo, o raio é poderoso e pode haver alguns danos ao avião por fora. De qualquer forma, se você ainda estiver nervoso para voar, lembre-se do que dizem os pilotos. Qualquer aterrissagem que você possa evitar é uma boa aterrissagem. Isso não ajudou nada. Muitos incidentes estranhos aconteceram no misterioso Vale de Raizo desde a década de 1950. As pessoas até passaram a compará-lo com um terrível Triângulo das Bermudas, mas eles são realmente tão parecidos? Tudo começou quando um avião desapareceu em circunstâncias que ninguém pode explicar ainda. O local foi vasculhado por todos os lados, mas nada parecia ter sobrado da aeronave. E adivinha? Ninguém recebeu nenhum pedido de socorro da equipe a bordo. E ainda por cima, no mesmo ano, um número considerável de turistas e moradores locais se perdeu no vale para nunca mais serem vistos. Falando no Triângulo das Bermudas, pode-se vincular sua história de origem a uma série de misteriosos desaparecimentos de navios e aeronaves, como o que aconteceu em 1945, quando 5 aviões e 14 pessoas a bordo desapareceram no local enquanto faziam exercícios de treinamento de rotina. Mesmo uma investigação completa não ajudou a definir a causa do incidente. E tem mais. Entre 1945 e meados da década de 1980, outros 25 pequenos aviões sumiram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. E as equipes de busca não recuperaram uma única peça dessas aeronaves. O Triângulo das Bermudas não é o único trecho de água em que navios sumiram para sempre. No Oceano Pacífico, perto do Japão, existe uma complicada região que ganhou o apelido de Mar do Diabo. O mais conhecido de todos esses desaparecimentos é o de um navio de patrulha de pesca em 1953. A bordo estavam 31 tripulantes e cientistas que procuravam investigar uma ilha vulcânica recém-formada. O que aconteceu com a embarcação e todas as pessoas que estavam nela? Acho que nunca saberemos, já que nunca foram encontradas e literalmente não restaram vestígios para trás. Em 1911, um trem estava programado para partir de uma estação em Roma, na esperança de chegar à cidade de Milão. Nem é preciso dizer que nenhum dos 106 passageiros chegou ao destino e ninguém mais os viu. O que aconteceu com essas pessoas e com o trem? Realmente desapareceram para sempre? Há quem acredite que este não foi bem o caso. Antes de completar a viagem, o trem deveria passar por um longo túnel. Ele entrou, mas nunca saiu do outro lado. Nada sobrou dele e simplesmente parece que literalmente desapareceu no ar. Apenas 2 dos passageiros foram encontrados, mas eles estavam bastante indispostos na época e suas histórias não pareciam fazer muito sentido. Ambos relataram sobre uma névoa densa da qual simplesmente pularam, pois ficaram com muito medo. 15 anos depois, espalhou-se a história de um grupo de 104 italianos que apareceu na cidade do México, dizendo ter chegado de trem de Roma. Se isso já não é estranho o suficiente, este relato é de 1845, 66 anos antes da partida do trem do primeiro lugar. Claro, ninguém na época realmente levou essas pessoas a sério.
Mas você não pode deixar de se perguntar, será que realmente viajaram no tempo pelo túnel romano ou é só mais um mito urbano? O que acha? A Colônia Perdida é a história de um fenômeno estranho que aconteceu no final dos anos 1500. Um grupo de pessoas da Inglaterra mudou-se para uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Mas logo eles perceberam que não tinham mantimentos suficientes. Para resolver isso, o líder da colônia decidiu voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Por 3 anos, ele não conseguiu retornar. Quando finalmente voltou, ficou surpreso com o que sobrou. Nada. Toda a população da colônia havia desaparecido. A única lembrança do que havia ali era uma única palavra entalhada em uma árvore. Até hoje, ninguém sabe o que pode ter acontecido com as pessoas ou o que significa a palavra esculpida. Um farol sem operador? Você pode pensar que não pode ser verdade, mas ouça. As Ilhas Flannan ficam localizadas na parte noroeste da Escócia. Não há nada de especial nelas, já que não passam de um monte de pedras e grama. Mas há um famoso farol ali, escondendo um segredo obscuro. Em 1900, os 3 guardiões do local desapareceram misteriosamente para nunca mais serem vistos. Desde então, as ilhas foram completamente abandonadas. O farol passou a ser um desses com sistema automatizado na década de 1970. A lista de lugares onde as coisas desapareceram estaria incompleta sem esta misteriosa floresta localizada na Transilvânia, uma região da Romênia. E não tem nada a ver com o famoso Conde Drácula, se é isso que você está pensando. Chama-se Floresta Hoya e é um local que já teve sua parcela de fenômenos incomuns. Não apenas as pessoas desapareceram ali, mas outras ouviram todos os tipos de ruídos estranhos, de vozes femininas a sussurros. Há quem afirme ter viajado no tempo entre as árvores assustadoras da Floresta Hoya e diga que literalmente pulou algumas horas antes de voltar. A rodovia Yellowhead é um trecho de estrada localizado na Colômbia Britânica, no Canadá. Parte dela tem recebido muita atenção ao longo dos anos, a partir da década de 1960, por causa de alguns desaparecimentos misteriosos. Esses eventos lhe renderam o apelido de Rodovia das Lágrimas. Não há nenhuma explicação razoável do motivo de as pessoas continuarem desaparecendo ali. O mais impressionante é que, em sua maioria, eram mulheres jovens. Esta área triangular que se estende sobre o deserto e as montanhas de Sierra Nevada, no estado de Nevada, recebeu bastante atenção devido a um desaparecimento ocorrido em 2007. Um marinheiro, aviador e aventureiro batedor de recordes chamado Steve Fawcett voou para lá em um pequeno avião e então desapareceu. Ele foi procurado intensamente por meses, mas não foi encontrado nenhum vestígio dele ou da aeronave. Um ano depois, o mistério do paradeiro de Fawcett foi finalmente resolvido quando um alpinista encontrou os documentos dele e, mais tarde, uma equipe de busca achou os destroços do avião. O Parque Nacional de Yosemite é um dos resorts naturais mais visitados do mundo e guarda alguns segredos obscuros. Apesar de sua beleza e abundância de vida selvagem, 45 pessoas desapareceram ali. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Talvez devêssemos perguntar aos ursos locais, eles podem saber de alguma coisa. Existem até histórias de gente que sumiu de uma região do parque para surgir em um local completamente diferente, com algumas de suas roupas faltando, pode? Isso não impediu que mais de 3 milhões de turistas que visitam o parque todos os anos passeassem pelo local. Sempre que um navio afunda, você esperaria pelo menos encontrar pedaços dele no fundo do mar, certo? Bem, não se estiver viajando pelo Lago Superior. Ele fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e ficou famoso pelo grande número de navios que desapareceram. Pode ter algo a ver com os ventos das tempestades, é claro, mas isso não explica porque alguns navios simplesmente desaparecem completamente sem que um único pedaço deles tenha sido encontrado, nem mesmo no fundo do lago. Ainda assim, há grande visitação de turistas todos os anos. Eles vão para mergulhar e ver os restos de algumas das embarcações que ainda estão ali. No fundo do lago ainda tem o que restou do famoso SS Edmund Fitzgerald. Quando partiu no dia 7 de junho de 1958, ele era o maior navio dos Grandes Lagos da América do Norte e, até hoje, continua sendo o maior a afundar na área. Assim como outros eventos, a causa exata do naufrágio permanece um mistério.
Você acabou de se mudar para a cidade romena de Cluj-Napoca para fazer uma startup, mas ainda não tem ideia do tipo de horror que vai acontecer com você. Nesta cidade você conhece novas pessoas, e elas te contam a história da misteriosa floresta Roia Batu, localizada a oeste da cidade. Dizem que é o lugar mais assustador do país, e os habitantes locais a chamam de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Logo após, você decide verificar este lugar. Você dirige até a borda da floresta, vai para a mata e ouve o canto dos pássaros e o chilrear dos grilos. Em algum lugar à distância, galhos crepitam e animais uivam. Algumas árvores parecem sinistras. Seus galhos parecem muitos braços tortos. Parece que alguém está te observando. Você dá mais alguns passos e se encontra em uma pequena clareira. É um círculo perfeito com grama, mas por alguma razão nenhuma árvore está crescendo aqui. Você ouve um barulho de cima, então olha para cima e vê uma luz brilhante entre as árvores. Ela fica cada vez mais brilhante e você perde a consciência. Você está andando pela floresta, já está escuro. Você está com frio, mas felizmente pode ver a estrada à frente, bem como o seu carro. Você chega em casa, abre a porta e olha o relógio de parede. Que estranho, agora são 22 horas. Você dirigiu até a floresta às 17 horas, depois deu um pequeno passeio por lá. Onde foram parar todas essas horas? Então você percebe algo estranho. Há manchas vermelhas esquisitas na sua mão esquerda. Serão queimaduras ou erupção cutânea? Você vai até o espelho e vê que ainda há uma estranha mancha em suas pernas, braços e pescoço. Você conta a seus novos amigos sobre isso, mas eles não parecem surpresos. Eles dizem que a maioria das lendas sobre esta floresta está associada a viagens no tempo e lapsos de memória. Alguns dizem que não se lembram como passaram várias horas na floresta e o que fizeram lá. Outros falam de uma estranha mancha vermelha em suas mãos. Há lendas de que os fantasmas das pessoas perdidas vagueiam por lá e alguns objetos voadores visitam frequentemente este lugar. Alguém disse ter ouvido um sussurro sinistro na floresta e visto cabeças voando sem corpos. A lenda mais famosa diz sobre uma menina de 5 anos que desapareceu na floresta. Uma equipe de resgate e moradores locais a procuraram na floresta por várias semanas, sem encontrar nada. Então, alguns anos depois, a garota saiu da floresta viva e bem. Mas o mais estranho é que ela não tinha envelhecido nada. Ela permaneceu a mesma garota de 5 anos. Depois disso, as pessoas começaram a pensar que havia um portal do tempo na floresta. Se alguém o achar, se encontrará com seu eu no futuro. Pode ser dali várias horas ou vários anos. Outro mito é sobre um biólogo que fotografou a fauna local na floresta. Ele estava tirando fotos de flores e árvores e capturou na câmera um estranho objeto que voava no céu. Depois disso, as pessoas estavam certas de que seres de civilizações extraterrestres visitavam a floresta. No século XV, uma mulher também desapareceu ali, mas 500 anos mais tarde, ela saiu da floresta completamente saudável. Claro, é improvável que ela fosse essa mulher, mas uma moeda datada do século XVI foi encontrada em seu bolso. Todas essas histórias, assim como relatos sobre fantasmas, são boatos e mitos. Ninguém ainda conseguiu provar que a floresta é realmente um centro da atividade paranormal. Mas se você decidir visitar este lugar, peça aos agricultores locais que vivem perto da floresta para compartilhar algumas histórias com você. Talvez eles te contem algo mais assustador e verdadeiro. Mas esta floresta é realmente assustadora. Você pode se sentir ansioso e inexplicavelmente em pânico. Há muitos vídeos na internet mostrando turistas que visitaram essa floresta e falando sobre a sensação desagradável e sons estranhos. Além disso, você pode ver algo estranho na floresta a qualquer momento com seus próprios olhos. Esta é uma clareira redonda, onde por alguma razão não crescem árvores. Tem grama e plantas, e o solo é o mesmo que no resto da floresta. Os cientistas fizeram uma análise do solo para verificar isso. Ainda não se sabe por que não há árvores. Algumas árvores na floresta têm uma forma curva estranha. Não está claro o que as fez crescer dessa forma, mas elas parecem assustadoras. Você pode dar um passeio e conferir o quão verdadeiras são suas lendas. Mas não tenha medo, pois você não estará sozinho. A Floresta Roia Batu é um dos destinos turísticos mais populares da Romênia. Todos os anos, milhares de fãs de enigmas místicos vêm aqui para testar seus nervos. Mas mesmo que você não encontre nada de místico na floresta, você definitivamente irá desfrutar da cidade. Externamente é uma bela cidade com uma arquitetura europeia aconchegante. Mas vá para dentro dos edifícios e você terá bares e cafeterias modernos e elegantes. Este lugar também atrai muitos especialistas em TI.
Você provavelmente já ouviu falar de florestas onde alguém decorou todas as árvores com bonecas sinistras. Mas tudo isso vai parecer uma brincadeira divertida comparado ao que um cara encontrou no County Park em Huntington, Nova York. Ele estava andando pela floresta quando chegou a uma pequena clareira. Lá, muitas árvores tinham fotos anexadas com imagens de pessoas que estavam desaparecidas. Apenas o rosto de cada pessoa com seu nome, data e local de desaparecimento. O cara gravou este lugar em vídeo e o colocou na internet. O vídeo se tornou popular no Reddit. Seus usuários descobriram que todas as pessoas dessas fotos desapareceram em diferentes estados. Nenhuma delas foi encontrada viva. Depois de uma caminhada tão terrível, ele chamou a polícia. Logo, eles descobriram que um local pendurou estas fotos em árvores durante uma festa de Halloween. A pedido da polícia, ele retirou todas as fotos. O caso foi encerrado. Imagine que você se perdeu na floresta. Você está andando há várias horas, amarra seu lenço a um galho de árvore e segue adiante pelo caminho estreito. Meia hora depois, você está de volta à árvore com o lenço. Você nunca virou para a esquerda ou para a direita. Mas então por que está andando em círculos? A resposta é uma floresta redonda. Não há nada de místico aqui, mas ainda atrai a atenção de muitos turistas. A floresta cresce no sul do Japão. Se você olhar para ela de uma vista aérea, verá que as árvores crescem em círculo, formando várias camadas. Quanto mais perto do centro deste círculo, mais próximas as árvores são colocadas umas às outras. Parece com padrões circulares misteriosos em campos ao redor do mundo, mas não há nada de fantástico aqui. Nenhuma nave espacial de outro planeta e nenhuma anomalia natural fez isto, mas sim as pessoas. Em 1973 foram plantadas árvores com a forma de 10 círculos concêntricos. Foi uma experiência que mostrou como os cedros cresceriam em condições tão incomuns. As árvores começaram a crescer em forma convexa, simetricamente esparramadas. Isto provou que o tamanho do espaço entre as árvores afetava seu crescimento. Inicialmente, de acordo com o plano, as árvores deveriam ser derrubadas, mas o local se tornou popular entre os turistas. Sua foto se espalhou rapidamente pela internet, então decidiram deixar o local intocado. Você também pode visitar essa floresta e tirar lindas fotos com drones. Imagine trabalhar 7 dias por semana em um canteiro de obras de grande porte. Você e milhares de outras pessoas carregando milhões de blocos de pedra e os colocando uns sobre os outros de acordo com um sistema complexo. Vocês trabalham sem equipamentos modernos de construção. Vocês não têm ar-condicionado ou acesso constante à água. Está tão quente lá fora que é possível fritar ovos na rua. Vocês estão construindo a pirâmide há décadas. E agora, quando ela finalmente está pronta, você aprecia o resultado do trabalho colossal de milhares de pessoas. Você está olhando para um monumento cultural gigante de valor global que congelará no tempo e surpreenderá as pessoas por dezenas de milhares de anos. Alguns milhares de anos se passaram. As pessoas no século XXI veem as pirâmides e ficam tipo, uau, não posso acreditar que isso foi construído por humanos. Sim, aqueles que construíram as pirâmides não teriam apreciado tal teoria. Mas, na verdade, há razões para acreditar que elas foram construídas usando uma tecnologia fantástica. Do lado de fora, parece que as grandes pirâmides são apenas grandes triângulos de pedra. Simplesmente foram colocados alguns blocos pesados, uns em cima dos outros, e pronto. Na verdade, o design parece perfeito demais para ser verdade. Uma pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos. Eles ficam tão próximos um do outro e são tão uniformes que não dá para passar nenhuma fina folha de papel entre eles. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir a tecnologia exata que foi usada para construir as pirâmides egípcias. Uma das maiores e mais famosas é a Grande Pirâmide de Gizé. Esta enorme construção, conhecida em todo o mundo, tem um grande segredo. Deveria haver uma pedra angular no topo da pirâmide, um bloco de pedra de formato piramidal, uma pequena pirâmide em cima de uma enorme, também chamada de piramídeo. Os construtores do Antigo Egito a fizeram de granito e calcário e a cobriram com ouro. Nenhum registro ou desenho antigos provam que havia um piramídeo no topo da Grande Pirâmide de Gizé. Mas há outra estrutura egípcia antiga com esse acabamento, a Pirâmide Vermelha. Foi construída antes da de Gizé, e sua pedra angular sobrevive até hoje. Arqueólogos a encontraram e reconstruíram, mas onde poderia estar a pedra angular da Grande Pirâmide? Esse é um mistério que ainda não tem resposta. Alguns têm certeza de que ela foi roubada. Talvez alguém tenha subido e empurrado o piramídeo para baixo. Faz todo o sentido. A pedra angular era provavelmente o elemento mais valioso da pirâmide. Os cientistas e arqueólogos ainda não sabem seu propósito exato. Alguns acreditam que este pico coberto de ouro glorificava os faraós.
A pedra angular refletia o luar à noite e iluminava todo o espaço ao redor. Durante o dia, ela refletia a luz do sol com sua superfície brilhante. Você poderia notá-la de longe. O topo da pirâmide era uma espécie de estrela-guia para viajantes perdidos. Todos os demais blocos da pedra da pirâmide são de calcário. As pessoas os poliam, deixando uma aparência brilhante. No passado, eles até refletiam a luz. Você podia ver pirâmides brilhantes do espaço, embora a aparência fosse de pequenas luzes. Ao longo de milhares de anos, ventos, tempestades de areia e chuvas mudaram a aparência das pirâmides. Se elas tivessem sido cuidadas durante todo esse tempo, pareceriam algo saído de filmes de ficção científica ou das pirâmides de Las Vegas. Mas, infelizmente, nunca veremos sua aparência original. Alguns arqueólogos e cientistas acreditam que a pedra angular era capaz de absorver a energia solar e distribuí-la uniformemente por toda a pirâmide. Ninguém sabe exatamente por que os egípcios precisavam dessa tecnologia. Há uma teoria de que as pirâmides seriam sistemas antigos de energia. Os faraós usavam essa energia para fazer funcionar algumas tecnologias exclusivas que eram mais avançadas do que todas as conquistas do século XXI. E a forma triangular das pirâmides era ideal para impulsionar essa energia eletromagnética. Em teoria, a radiação solar ou forças eletromagnéticas se acumulavam no topo da pirâmide, enchiam as câmaras internas e depois desciam pelas paredes até a base. Qualquer distorção da superfície poderia impedir que o fluxo se espalhasse, por isso era necessária uma superfície perfeitamente lisa. E assim, os blocos foram instalados de maneira que ninguém pudesse espremer uma agulha ou lâmina de barbear entre eles. Muitas pessoas acreditam nessa teoria porque as pirâmides foram feitas de calcário. Este material pode conter energia dentro de si. Na parte interna foram criados depósitos de granito para causar a ionização do ar, ou seja, para criar uma carga elétrica. Também foram cavados canais sob a pirâmide para que a água transmitisse eletricidade. E no topo foi colocada uma pedra de ouro, o melhor condutor de eletricidade. Bem, assim você obtém um ótimo gerador de energia. Diferentes culturas usaram tecnologias semelhantes para criar eletricidade em todo o mundo, mas tudo isso são teorias. Se estivesse funcionando, a humanidade poderia usar essas tecnologias hoje. Há menções à indústria metalúrgica, à química, engenharia, física, matemática e astronomia em alguns registros antigos. A maioria dos cientistas não acredita nessas coisas. Conhecemos as etapas detalhadas do desenvolvimento tecnológico de diferentes culturas. No século XXI, cientistas, historiadores e antropólogos podem acompanhar a evolução de todos os dispositivos modernos. Se as pessoas tivessem criado algumas invenções tecnológicas nos tempos antigos, a história do mundo teria sido diferente. Talvez todas as conquistas da antiguidade pudessem ter sido varridas da face da Terra por cataclismos globais. E isso pode acontecer conosco. Imagine como as pessoas desenterrariam um laptop daqui a 5.000 anos. Talvez não saibam qual a utilidade desse dispositivo. Outra maravilha egípcia cercada de mistério é a Esfinge. Os egípcios a esculpiram em um único pedaço maciço de calcário há cerca de 4.500 anos. Mas os cientistas ainda não sabem a data exata de sua construção ou quem a construiu. A esfinge foi pintada com diferentes cores, então parecia muito mais vibrante e vívida no passado distante. Brilhava tanto quanto as grandes pirâmides. De qualquer forma, o tempo não apenas mudou sua aparência, mas também seu nome. Inicialmente, os egípcios a chamavam de Horimeket. Os gregos a renomearam de esfinge algumas centenas de anos após sua construção. A esfinge enfatizava a grandeza dos governantes do Egito. Também desempenhava a função simbólica de um cão de guarda, protegendo o túmulo do faraó e os caminhos que conduziam a ele. Esta versão parece realista, já que os arqueólogos descobriram muitas entradas secretas no sopé da construção. Talvez essas câmaras e túneis intrincados levem a salões subterrâneos com tesouros, e tesouros nem sempre significam ouro e joias. De acordo com lendas e teorias, a esfinge guarda o Hall of Records, um arquivo de todo o conhecimento da humanidade. As informações sobre a antiga e lendária cidade de Atlântida podem estar lá. Você pode encontrar muitos mapas detalhados das câmaras internas da esfinge na internet. Elas mostram estruturas de 12 andares abaixo da estátua. Parece uma pequena cidade cheia de ouro, pergaminhos de conhecimento e vários artefatos antigos. Mas não acredite em todos esses mapas, são apenas teorias. Vários milhares de anos se passaram, mas as pessoas têm muito pouca informação sobre isso. Os arqueólogos sabem que ainda existem muitas coisas sobre a esfinge que ainda não foram descobertas. Alguns moradores têm medo de pesquisar porque acreditam que podem despertar algo terrível das profundezas do subsolo. Portanto, são principalmente cientistas de outros países que conduzem as escavações.
Em 1998, cientistas descobriram estranhos túneis que levam a salas vazias sob a esfinge. Eles perceberam que algumas pessoas tentaram chegar lá através de túneis no passado, e talvez essas pessoas tenham levado todos os tesouros que foram guardados lá. Uma das lendas diz que alguns artefatos poderosos estão sob a esfinge, que sua tecnologia poderia mudar o mundo inteiro, mas os locais os escondem porque podem causar danos ao planeta. Alguns acreditam que você pode encontrar evidências de tecnologias desconhecidas pintadas nas paredes de granito nas tumbas dos faraós, mas muito provavelmente essas pinturas e sinais nos contam os mitos e lendas do Antigo Egito. Mas e se os símbolos e desenhos egípcios forem instruções detalhadas para o uso de tecnologias antigas? E se os moradores daquela época pensassem, as pessoas no futuro não conseguirão obter energia sozinhas, vamos deixar aqui algumas instruções detalhadas para elas. Existem muitos enigmas e teorias, e a busca por resposta é uma tarefa perigosa, pois não é fácil entrar nos corredores subterrâneos. As escavações podem arruinar a estrutura de toda a esfinge. Qualquer pessoa dentro dos túneis pode se perder e nunca conseguir encontrar o caminho de volta. Além disso, o custo é muito alto. Agora, o que seria incrível é se as pessoas pudessem inventar algum dispositivo que pudesse escanear áreas subterrâneas para mostrar tudo em detalhes. As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes, mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra-pomes. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros, e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas.
Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras. Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses ou apenas como algum evento climático.
Mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem. Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que é de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O Sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho, todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado. Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis. Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff.
As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total. As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou. Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém. Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Mênfis dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários. Vou levar você a um passeio por lugares cheios de mistério. Ah, vamos lá, vai ser divertido. Nossa primeira parada é no Peru. As misteriosas ruínas da América do Sul, as linhas de Nazca, são marcas deixadas no deserto que levam o mesmo nome. Elas são chamadas de geoglifos e foram criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. Como o deserto tem um clima estável, a maioria das linhas de Nazca ainda existe.
O povo de Nazca as fez removendo a camada superior dos seixos e revelando o solo. A cor do solo muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, então as linhas sempre parecem diferentes. A maioria dos geoglifos consiste em linhas simples e formas geométricas. Nos últimos anos, os drones ajudaram a explorar algumas novas imagens. Desenhos de animais e plantas chamaram a atenção dos arqueólogos. Eles encontraram imagens de uma aranha, de um macaco, um cachorro e um gato, além de figuras humanas e flores. Os estudiosos não sabem o propósito dessas figuras. Alguns dizem que, na cultura de Nazca, as pessoas atribuem um significado especial a esses desenhos. Então, eles provavelmente criaram essas formas para serem vistas pelas divindades no céu. A nossa próxima parada é o Buraco Azul de Belize, ou o Grande Buraco Azul, como turistas e mergulhadores o conhecem. Você sabia que esse lugar é o maior buraco do mar no mundo? Essa caverna marinha submergiu há 10 mil anos, quando a última grande idade do gelo terminou. Hoje, existem milhares de estalactites e estalagmites na área para explorar. Tenha em mente que apenas mergulhadores experientes podem fazer novas descobertas nesse local. É tão profundo e complexo que um amador não seria capaz de cumprir essa tarefa. Esse lugar se tornou famoso em todo o mundo depois de 1971, quando o cientista Christian Laskill visitou o lugar. Estamos agora em um dos locais subaquáticos mais misteriosos e inexplorados da Terra. Ok, eu não vou falar sobre lendas de navios desaparecidos e navios fantasmas, mas devo dizer que o Triângulo do Dragão tem uma reputação assustadora entre marinheiros e pilotos. É como o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. A localização exata do Triângulo do Dragão é controversa porque vários relatórios afirmam distâncias diferentes. A versão mais popular é que o triângulo está localizado perto da costa japonesa. É um dos cemitérios do diabo na Terra. Essas são áreas onde a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais robusta do que em outros lugares. Pescadores japoneses desapareceram nessas águas. Aeronaves e navios modernos compartilham o mesmo destino. Aqui está um fato interessante para melhorar o seu humor. Em 2013, o novo jogo Tomb Raider foi lançado e ele acontece em uma ilha chamada Yamatai. Essa área era conhecida por tempestades hostis e navios desaparecidos. A ilha, de acordo com o jogo, fica ao sul do Japão. Vamos para outro lugar com uma reputação assustadora. Desta vez, é um habitat menor. Aqui está o Lago Natron, no norte da Tanzânia. Por que esse lago é tão perigoso? Para começar, é incrivelmente alcalino devido à proximidade de um vulcão. Isso o torna venenoso para a maioria dos animais. A água contém níveis muito altos de cianobactérias. Essas algas liberam um produto químico que é prejudicial aos organismos que a beberem. Essas águas podem calcificar pássaros e animais e transformá-los em versões mumificadas de si mesmos. Parece um pouco com a história da medusa. Esse lago é a parada final para a maioria dos animais, mas não para todos. Os flamingos, por exemplo, não são afetados pela alcalinidade da água. O lago é, na verdade, um dos poucos lugares onde eles se reproduzem e prosperam. Além da sua fama de transformar animais em pedra, o lago também é conhecido por sua cor única. A água às vezes fica vermelha devido às algas. Tem uma aparência incrível e parece algo de outro mundo. Essa mudança de cor também pode ser vista do espaço. Algumas empresas de turismo adicionaram o lago como destino nas viagens de safari. Mas é seguro chegar perto de um vulcão? O lago tem chuva durante todo o ano, mas ela evapora antes mesmo de atingir a superfície. Esse tipo de chuva é chamado de chuva fantasma. Como fica perto do deserto e de um vulcão, o lago é muito quente. A temperatura pode atingir 60 graus Celsius no verão. Portanto, alguns lugares são seguros para os seres humanos, mas a maior parte é uma zona proibida. Outro lugar que parece ser de outro planeta é a Caverna Movile, na Romênia. Até mesmo seu ar é diferente do ar da atmosfera externa. O nível de oxigênio é baixo em comparação com o ar livre. Além disso, tem um ecossistema único. Essa caverna ficou fechada por 5,5 milhões de anos. Ela não tem nenhum contato com o mundo exterior. Forneceu um lar para criaturas que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A evolução dessas espécies acabou sendo diferente por viverem nessas condições limitadas e hostis. Por exemplo, a maioria dos habitantes da Caverna Movile nasce sem olhos, sua pele é quase translúcida e suas antenas são extra longas, para ajudá-los a se locomover na escuridão. A caverna é muito úmida e quente, tem cheiro de ovos podres. Nossa, graças a todos os gases de sulfeto e metano no lago abaixo da superfície da caverna. Como tantas espécies diferentes chegaram lá?
Os cientistas não têm certeza. Elas podem ter chegado lá por acidente e ficado presas na caverna, ou estavam procurando habitats mais sulfurosos para viver depois que as mudanças climáticas no hemisfério norte fizeram com que o mar Mediterrâneo secasse. Outro lugar misterioso na nossa lista é a montanha Nemrut, na Turquia. Essa montanha tem um complexo de monumentos com templos e túmulos. Foi construído pelo falecido rei helenístico Antíoco. O Monte Nemrut tem estátuas do próprio rei, 2 leões, 2 águias, Zeus, Hércules e Apolo. As estátuas costumavam ser figuras em tamanho real. Variações sazonais e diárias de temperatura, vento, acúmulo de neve e exposição ao sol danificaram as estátuas. Além disso, essas impressionantes ruínas antigas estão localizadas dentro de uma zona de terremoto. Atualmente, a maioria das cabeças das estátuas ainda existe. Você pode vê-las espalhadas pelo local. Quando for lá, você será recebido por 5 estátuas de calcário sentadas. Esses monumentos são únicos devido à sua forma, à grande escala, ao material e ao design complexo. A tecnologia usada para construir o túmulo e as estátuas é muito avançada e única para sua era. Imagine que você está caminhando nas montanhas e vê essas construções antigas do nada. Como você se sentiria? O próximo mistério é um fóssil com um padrão hexagonal, ou de 6 lados. Paleodictyon. Você pode encontrá-lo nas partes mais profundas dos oceanos. O ponto interessante aqui é que ninguém sabe quem é o artista. Paleodictyons parecem favos de mel. As abelhas estão fora dessa lista, já que não podem fazer colmeias debaixo d'água. Então, o que poderia produzir essas criações simétricas? Ainda não se sabe se eles são vestígios fósseis ou organismos independentes. Não há uma explicação certa para esse mistério de séculos. Você já ouviu falar da Floresta Torta? É uma floresta bizarra na Polônia. Mais de 400 pinheiros são torcidos em quase 90 graus no tronco. Não é de surpreender que esse lugar também seja famoso por histórias assustadoras. Ainda não sabemos que tipo de ferramenta ou técnica você teria que usar para fazer as árvores crescerem ou se dobrarem dessa maneira. Pode ser algo relacionado à própria natureza, como uma tempestade de neve. Ainda não há uma explicação clara para o que causou essa torção. Nossa parada final do dia é na Índia. Todos os anos, no templo Kamakya Devi, algo misterioso acontece. Durante 3 dias, o rio Brahmaputra, ao lado do templo, fica vermelho. As lendas explicam que é uma criação de Kamakya, profundamente respeitada pela população local, e o templo leva a seu nome. Mas pode não haver mistério ou teologia envolvidos. A geologia explica esse fato com os altos níveis de ferro do solo interagindo com o rio. Além disso, o sistema de cavernas subterrâneas também é rico em sulfeto de mercúrio. Você gostaria de visitar algum desses lugares misteriosos da nossa lista? A parte mais fria do nosso planeta, a Antártica, continua nos surpreendendo. Dê uma olhada na chamada Cachoeira de Sangue. A água avermelhada cai pelo gelo branco. Os cientistas concluíram que a cor está relacionada ao ferro. A água proveniente da geleira oxida e enferruja quando exposta ao oxigênio, originando a cor vermelha. Suba no Monte Gandeng. Ele põe ovos. Bem, talvez não sejam reais, mas as pedras certamente parecem ovos de dinossauros. É por isso que a montanha tem essa fama. Os ovos de pedra, vamos chamá-los assim, se formaram em uma parte da montanha há mais de 500 milhões de anos. Curiosamente, esse fenômeno se repete uma vez a cada 30 anos. Eles surgem em vários tamanhos e tonalidades. As pedras aparecem na superfície do penhasco. Um estudo feito na área revelou que a composição das pedras da falésia não se parece com as outras partes da montanha. Aqui, as rochas calcárias são predominantes e mais propensas à erosão. Amadurecem dia após dia. Levou 3 décadas para as pedras adquirirem a forma de ovo. No entanto, ainda é um mistério como essas formações rochosas podem ser tão perfeitamente esféricas e lisas. Segundo os cientistas, os ovos de pedra têm um núcleo orgânico, feito de conchas, restos de plantas, dentes de peixes e esqueletos. Talvez essa seja a explicação. O vilarejo de Gulo fica perto dos ovos de pedra, os quais os moradores acreditam que são sagrados e os associam à boa sorte. Na verdade, quase todas as famílias têm um desses ovos em casa. Infelizmente, existem apenas cerca de 70 restantes. Então, se quiser vê-los, você precisa se apressar. A estrutura de Richat é um fenômeno geológico circular no deserto do Saara, perto da Mauritânia. Ela é feita de rochas em camadas que se parecem muito com anéis. Não é de admirar que essa estrutura única tenha chamado a atenção da NASA. Do céu, a forma geológica parece estar girando e girando.
Os cientistas ainda não têm certeza de como esses anéis foram parar lá. Alguns dizem que foi o impacto de um asteroide, outros acreditam que foi um processo geológico natural. Para eles, a estrutura de Richat é uma cúpula elevada e erodida. Os geólogos costumam classificá-la como um anticlinal abobadado. Os cientistas descobriram que as rochas no centro são mais antigas do que as externas em forma de anel. Então, parece que todas foram erodidas em camadas de pedras planas. De qualquer forma, não há explicação válida para esse fenômeno e o mistério de 45 quilômetros do Saara ainda precisa ser resolvido. O número 4 é o Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa. Os dois nomes são válidos. O local foi descoberto por Jacob Roggeveen, que na verdade nunca teve a intenção de procurá-lo. Ele casualmente foi parar lá em um domingo. É daí que vem o nome. Jacob deveria encontrar a Terra Australis, que, atenção, não é a Austrália. Ela nunca existiu e não passava de um continente hipotético. Além disso, ele queria espiar a Davis Land, que se acreditava ter sido vista pelo pirata Edward Davis. Jacob falhou nisso também, embora ninguém jamais tenha visto aquela ilha, exceto o pirata. Jacob pode ter falhado em encontrar algumas terras que queria, mas descobriu a Ilha de Páscoa em vez disso. Esta é uma ilha e território especial do Chile, localizado no sudeste do Oceano Pacífico. Está na minha lista porque quase 1000 estátuas de pedra, chamadas Moai, foram encontradas lá. Elas foram criadas pelo povo Rapa Nui. Quase todas representam cabeças gigantescas, mas também há um pequeno número de figuras ajoelhadas com as mãos sobre o estômago. Cada estátua representa chefes ou outros membros importantes da sociedade da Ilha de Páscoa. Para curvá-las, os moradores usaram pedras vulcânicas que foram moldadas. A próxima parada é a porta de entrada para o submundo. Ah, não se preocupe, é assim que as pessoas rotulam a cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Essa gigantesca cratera de gás natural existe há 5 décadas e está continuamente queimando gases. O presidente do país quer que especialistas encontrem uma maneira de extinguir esse poço de fogo contínuo. O local foi criado acidentalmente por pessoas em 1971, enquanto elas trabalhavam em um projeto de gás natural. Desde então, as chamas estão acesas e se tornou uma atração turística. Às vezes, construções misteriosas também são feitas na nossa época. Não precisamos procurar civilizações distantes de milhares de anos atrás. Edward Leeds County construiu sozinho uma estrutura chamada Castelo de Coral, em Homestead, na Flórida. Ele não usou nenhuma máquina grande, então entalhou e esculpiu mais de 1.100 toneladas de rocha de coral durante 28 anos, até 1951. É um mistério como ele conseguiu fazer tudo sozinho. Leeds County esculpiu diferentes objetos na rocha sedimentar, como paredes, mesas, cadeiras, uma fonte e um relógio de sol. Existe, é claro, uma lenda por trás desse mistério também. Ele teve a inspiração para construir a estrutura depois de ser abandonado por sua noiva no dia do casamento. Noiva em fuga! O cara queria provar seu amor para ela e para o mundo. Então quis fazer algo extraordinário. Bem, o cara definitivamente acertou em cheio. Vamos falar um pouco sobre o mistério dos círculos de fadas da Namíbia. Existem milhões de manchas circulares em centenas de quilômetros que variam de 3 a 20 metros de diâmetro. Elas têm esse nome porque parece que uma fada ou uma criatura de outro mundo as fez. Estas são áreas de solo essencialmente ovais, cercadas por grama. Existem muitas crenças locais em torno de quem fez essas marcas. No entanto, a ciência diz outra coisa. Biólogos e matemáticos estão intrigados com o mistério dos círculos de fadas da Namíbia há décadas. Há mais de uma teoria para explicar esse fenômeno. Aqui está uma popular. A água é limitada no deserto, então as plantas competem para chegar até ela. Algumas se expandem e prosperam em um canteiro, mas as menores próximas não conseguem obter a água necessária para viver. Ao final, parte da vegetação desaparece e as restantes ficam nas bordas da mancha. É por isso que formam espaços distanciados tão regulares. E se eu lhe disser que há uma colina na cidade de Leh, na Índia, onde em vez de rolarem para baixo, as coisas sobem? É uma ilusão de ótica. A estrada parece uma colina inclinada por causa de suas paisagens circundantes. No entanto, a estrada na verdade desce. Essas espécies de colinas são chamadas de magnéticas ou de gravidade. As explicações científicas variam. A teoria mais comum diz que a força magnética é tão forte que pode puxar carros nas proximidades.
Que tal ver algumas rochas flamejantes? As Yanartas estão espalhadas por uma área de mais de 7 km². O local está localizado em uma montanha rochosa no sudoeste da Turquia, perto da cidade de Şiralia. As Yanartas receberam o nome devido à aparência delas. O significado literal é pedras flamejantes. As rochas estão em chamas há pelo menos 2.500 anos e provavelmente continuarão queimando nas próximas décadas. A montanha onde estão é um vulcão inativo, então está cheia de pequenas fumarolas que liberam gases como o metano. Ele inflama em contato com oxigênio e cria o efeito flamejante. Ah, e a propósito, antigamente os marinheiros usavam as chamas como um farol natural, pois fica bem perto do mar. No entanto, hoje são mais uma atração turística. Os trilheiros também adoram. Agora, caminhe no lago congelado Abraham, no Canadá. No inverno, a água congelada fica cheia de bolhas de gelo. Parece mágico, mas essas bolas brancas não são tão seguras, porque consistem em gás metano inflamável. A beleza pode enganar. A próxima parada é em Racetrack, em Death Valley, nos Estados Unidos. Há um leito de um lago seco com rochas que se movem. Essas pedras estranhas parecem ter sido empurradas ou arrastadas por alguém ou alguma coisa. Elas deixam um rastro e um mistério para trás. O fator que causa isso agora é compreendido. E surpresa! É o vento, além de um pouco de gelo. Os cientistas dizem que o vento empurra as rochas quando o solo está coberto de gelo. Não posso deixar de observar que muitas coisas misteriosas na Terra envolvem pedras ou rochas, ou metano. Qual desses fenômenos é o seu favorito?